Olá, eu sou Lenir Nunes, do podcast Sua Carreira em Cena. Aqui a gente compartilha histórias, trajetórias, para inspirar suas escolhas profissionais e para te impulsionar nas escolhas tanto pessoais quanto de carreira também. E hoje a gente vai falar de um tema bastante profundo, delicado e muito necessário: luto na carreira. Mas não apenas aquele luto ligado a perdas involuntárias. Vamos falar também sobre o luto que existe quando alguém escolhe abrir mão de uma carreira promissora, estável e reconhecida para responder a algum chamado mais profundo, mais coerente e mais ligado ao seu próprio propósito. E para falar desse tema, eu chamei uma pessoa que viveu na pele, vive na pele, né? Já é a segunda vez que ela aceita fazer esse bate-papo e até porque é muito recorrente esse tema dentro da consultoria, né? Hoje a gente vê muitas pessoas fazendo transições de carreira ou escolhendo fazer transições sem ter a sensibilidade do desafio que é passar por esse processo, que parece tão profundo falar de luto, mas e a gente vai explicar muito por que luto, né? Até trouxe aqui, porque às vezes o maior desafio da carreira não está em reconstruir quando tudo deu errado, mas às vezes é ter coragem de sair justamente aos olhos de todos quando tudo parece certo ou quando tudo parece avançando. Para essa conversa eu recebo minha amiga querida, Aline Beber de Mello Moreira. Ficou grande esse sobrenome, chique, né, amiga? Né? Ficou chique. E assim, fiquei muito feliz porque eu acho que quando a gente trouxe o desafio de falar desse tema, a gente que acompanha, né, acompanha há tanto tempo e tantos ciclos também da tua carreira, né? Eu vejo que faz muito sentido e eu acho que, né, não esgotou, mas já tem bastante história para contar, né, Ali? E até fiz aqui, né? A Ali viveu uma transição marcante, abriu mão de uma carreira corporativa na época promissora, com possibilidades, com projetos a serem desenvolvidos, né? Hoje a gente vê muito a materialização desses projetos também, e para viver um chamado pessoal, né? Então, eu vejo assim, às vezes quando as pessoas são desligadas ou algo muito disruptivo acontece, parece que elas não têm opção ou elas não têm escolha a não ser fazer um movimento. Eu preciso, né? Mas talvez, Ali, tu viveu de uma forma muito intencional essa transição, mas não quer dizer que foi fácil, né? E eu quero primeiro te agradecer, né? Te agradecer, eu sei o quanto não tá nem mais morando em Joinville já faz tempo, mas assim, aproveitar essa tua vinda e aproveitar talvez esse período já para compartilhar o que te acrescentou, o que tu já viveu nesse processo, o que também já mudou dentro do teu planejamento, né? Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre isso, né? E percebo hoje, né, trabalhando com mulheres, a gente já vai contar um pouquinho quanto isso é necessário, porque muitas vezes é uma dor, né? Principalmente de nós mulheres, né? Como compreender quando chega a hora da mudança. E é muita coragem, né? É muita coragem. É. Acho que a gente vai tratar muito disso, mas assim, e eu até trago uma pergunta aqui, né? Muitas pessoas provavelmente viam a tua carreira como sólida, né? A gente fala muito do LinkedIn, né? É o nosso portfólio profissional, sim, né? Sim. E muito linear, muito crescente, com muitos desafios, numa empresa também de alta visibilidade, né? Com possibilidades, né? E aí eu te pergunto, em que momento você começou a perceber que mesmo dando tudo muito certo, aparentemente tudo muito dentro do planejado, dentro da rota, que havia algo dentro de ti que tu precisava fazer uma mudança de rota? Profunda já essa pergunta, né? Bastante. Assim, Lê, eu acho que esse foi um dos pontos, assim, talvez mais desafiadores da decisão. Porque como você estava falando, né? Quando a tua carreira vai mal, quando você é infeliz naquilo que você faz, quando tá cansado, tá num ambiente ruim, as pessoas são ruins, o salário é ruim, você não tem recursos
né? Aquilo parece que te impulsiona, né? Meio que vai te jogando para fora. Mas eu não vivia nada disso. Eu vivia num lugar que eu gostava, fazendo coisas que eu gostava, com pessoas que eu me dava muito bem, com um salário muito bom. Estabilidade, né? Visibilidade, crescimento, né? Eu vim, a minha história corporativa, ela precisou ser reconstruída, né? Não é o foco aqui, mas quem sabe da minha história sabe que ela precisou ser reconstruída. Eu cheguei numa época da minha carreira em que literalmente eu perdi tudo. E aí eu fui reconstruindo essa carreira. E essa segunda parte foi rápida, né? Sim. Foi muito rápida. Né? E nessa segunda etapa eu cheguei mais longe do que eu já tinha chego na primeira, quando, né, aquilo ruiu, né? E aquilo era importante para mim, eu via aquilo até como uma restituição, né? Eu como uma mulher cristã, eu via aquilo como o Senhor realmente, né, chancelando aquela minha nova possibilidade, trazendo aquela nova carreira. E aí quando você dá de cara com algo que é difícil explicar, Lê, é difícil você colocar em palavras porque é uma desconexão interna. Não é uma questão externa. É um rompimento muito dentro, né? É dentro. E aí eu te digo que começa uma luta interna gigante. Porque você tá ali, você tem tudo, aquilo é lícito, aquilo é correto, aquilo é bom, mas é uma coisa que parece que tá desconexa com quem você é. Não é o que você faz, é com quem você é. E foram 2 anos numa briga interna muito grande. Muito grande. 2 anos entre perceber que não está no lugar certo. E tomar a decisão de fazer algo com aquilo. E tomar a decisão sem saber ainda para onde ia. Isso. Eu acho que isso também pega. Sim. Né? Sim. Então, quando a gente fala de transição... Sim. Né? E talvez esse peso de luto passa muito por essa, tá bom, eu tenho que sair daqui, eu vou pra onde? Né? E como é que as pessoas enxergaram isso, sabe, Ali? Assim, porque eu vejo hoje, né, quando converso com algumas pessoas que acompanharam, recentemente, ainda te falei no Questão do Santinho, que eu conversei com uma pessoa, né, sempre vem isso, nossa, ela foi muito corajosa, e esse muito corajosa, parece que nas entrelinhas assim, ó, eu desejava fazer igual, ou, ai, que vontade de fazer a mesma coisa, né, como é que foi pra ti? Porque 2 anos até a decisão ser tomada, né? Mas como é que foi reconhecer que aquilo tinha, aquela decisão iria te impulsionar para algo que não era permanecer onde você estava? Eu acho que quando você entra num ciclo de alinhamento interno, sabe, Lê? Chega uma hora em que as coisas, mesmo que você ame, elas param de fazer sentido, né? E até um tempo, o crescimento na carreira era importante para mim. Aquilo era bom, aquilo, né, tinha toda a questão financeira por trás daquilo. Era importante. Eu estudei muito para isso. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, né? Nunca parei de estudar. Né? Tô com 46 anos hoje e continuo estudando. Uma menina. Né? Claro, obviamente. Mas, enfim, chegou uma hora em que eu continuei crescendo. E olha como é maluco isso, né? Quando internamente a gente não se reconhece mais. Aquilo começou a me incomodar. E eu lembro de um dia em que a empresa que eu estava passando por uma transição, e eu já tinha um cargo executivo, e aquela empresa estava passando por uma transição. E eu sabia que dali para frente eu teria que assumir novas posições e um novo lugar e novas atribuições. E aquilo foi como se, assim, dentro de mim virasse uma chave do tipo assim, agora você vai ter que escolher, porque você não vai dar conta. Porque na minha imaginação eu daria conta de fazer as duas coisas. Então eu podia trabalhar, mas eu também podia fazer os meus projetos, né? Eu tinha muito claro para mim, Lê. Cuidar das mulheres. Isso eu tinha muito claro já há muito tempo. Né, há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, por muito tempo aquilo ficou escondido, mas eu tinha claro, e por um período eu achei que eu ia conseguir dar conta do malabares, né, mas à medida que a minha carreira corporativa foi crescendo, e é óbvio, isso é natural, isso não é um problema da corporação, é assim que funciona. Expectativa mesmo. Exatamente.
né? Então não tinha nada de errado com o que se esperava de mim. E aí eu tive que me fazer aquela pergunta, tá, e agora? E aí, eu lembro que aquela reunião, eu lembro que eu fui numa reunião, e naquela reunião foi desenhado, né, onde toda a estrutura queria ser feita ali, e eu sabia que em algum momento aquilo iria vir uma bandeja para mim, com novas possibilidades, com novos lugares, com novas responsabilidades. E aí eu tive que fazer uma escolha, porque eu não ia mais dar conta. Se já estava difícil, eu não ia mais dar conta. E aí nisso, tu tá nesse contexto, fica imaginando assim, toda a expectativa. E o que tu precisou se despedir nesse momento? O que tu começou se despedindo? Uhum. Porque o cargo foi lá na frente. Sim. Né? A função que tu ocupava, se despedir das pessoas, foi lá no final. Mas o que tu precisou, que sentimento ou o que tu precisou se despedir? Eu acho que é conseguir abrir mão de controle. É uma das coisas que quando a gente vai para um lugar desconhecido... Acho que quase ninguém vai se conectar com isso. É assim, e agora? Eu tenho um sonho. Até agora foi muito planejado e realizado. Isso. E agora abrir mão desse controle. E a segurança, que é importante. Família, né? Família. E né, 2 filhas, casamento, uma estrutura de vida montada. E essa segurança. E essa tranquilidade. Porque eu não estava na iminência de perder, pelo contrário. Eu estava na iminência de ganhar mais e mais responsabilidade, mais status, mais cargo. Uhum. Né? Então... É uma briga interna ali que eu às vezes tenho um pouco de dificuldade de colocar em palavras. Quando as pessoas me perguntam, eu fico tentando encontrar palavras para que as pessoas que não vivenciam esse processo consigam entender o que é essa luta interna, porque ela não é lógica. Uhum. Ela não é uma luta lógica. Porque se fosse lógica, tem lógica você sair de um lugar assim? Não tem, você não encontra lógica. Tanto que as frases que eu mais ouvia ler era assim, ó. Essa que você falou, nossa... Como você é corajosa. E quase na mesma proporção. Nossa, tu não pode estar falando sério, tu é doida. Uhum. Eu imagino. Não, Mas não... talvez as mesmas pessoas depois elas perceberam que foi consciente mesmo, né? Sim. Que não só consciente, mas te fez bem. Sim, né? Sim. Então talvez continue corajosa, sim. Mas... Uau! Uhum. É que assim, hoje, né, depois de 6 anos que passaram voando, a gente sabe as cenas dos próximos capítulos, né? Só que lá, quando a decisão foi tomada, você não tem certeza de nada, é só uma expectativa. Claro que você procura se estruturar, claro que você procura desenhar, é óbvio você, né? Mas... Nesses 6 anos, eu tive que me reinventar tantas vezes. Agora, depois de 6 anos, Lê, eu te digo assim, opa, agora eu acho que eu achei o fio central, assim, do que era aquilo que aconteceu há um tempo atrás. E olha que interessante, né? Eu vejo as pessoas muitas vezes desejando fazer um movimento, trazendo às vezes no discurso de viver o propósito, viver a sua essência, né? Mas eles querem fazer um movimento assim, ó, do ponto A para o ponto B, com, primeiro, clareza de propósito. Que eu acredito que o propósito, ele vai se desenhando na medida que tu vai vivendo, né? Sim. Então não tem essa clareza de propósito e clareza do que elas vão enxergar e até quanto que elas vão ganhar por isso, né? E tu não tinha nada disso. E olha que interessante, 6 anos depois... eu tenho maior clareza do objetivo final dessa transição, né? Então, toda dor não foi subtraída, foi vivenciada com incerteza. Então, assim, com perca mesmo, Lê. Esse processo, ele te leva a lugares de perca. Você perde segurança, você perde pessoas, você perde dinheiro, você perde... assim, quando a gente vai vendo história de pessoas que romperam, que venceram, que a gente olha para elas e diz, nossa, que corajosa, olha que legal, como eu queria isso também, a gente romantiza um pouco, né? A gente acha que simplesmente tomou uma decisão, foi lá e tudo aconteceu, e lindo, e olha que maravilhosa, agora tá lá no podcast da Lenir.
Ei, é muita coisa, É muita muito dor. processo, é dor, é renúncia, é você se manter firme a você. Porque se você não se... Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim. Depois que você tem a coragem de fazer o que precisa ser feito, talvez o maior desafio é se manter ali. Porque tem dia que dá vontade de você parar pra pensar assim, meu Deus, será que eu fiz? Isso que eu te perguntar, o sentimento de dúvida, ele vai aparecer. Vai. Ele não é a certeza que eu preciso fazer um movimento, mas a não clareza para onde tu tá indo vai te voltar para esse lugar muitas vezes de dúvida. E tá tudo bem. Exatamente. E aí você exercita a lembrança do porquê você saiu. Por que eu fiz esse movimento? Você tem que parar várias vezes durante a jornada para se perguntar isso. O que me movimentou? Deixa eu me lembrar. Porque senão as questões emocionais, Lê, elas te pegam. Elas te consomem, Consomem, sem dúvida. E Ali, às vezes eu percebo que assim, ó, quando as pessoas desejam fazer um movimento, eu não tô conseguindo nem avançar nas perguntas, porque eu acho que aqui a gente tá tendo um conteúdo muito bom. Elas esperam unanimidade de quem tá ao redor, né? Eu vejo assim que, mesmo tu sendo empurrado para fazer aquela mudança, né, com ter sido desligado, a empresa ter fechado, ou o que eu fiz faliu, então eu tenho que fazer um movimento, ou no teu caso que escolheu sair, né? Parece que as pessoas elas vão compartilhando com alguns, ou elas vão trazendo isso para as relações esperando uma unanimidade. Tipo assim, se 4 apoiarem, 2 não, é porque eu tenho que ir. E não acontece isso. Quem foi a única pessoa, além de Deus, de ter trazido essa clareza de propósito, quem que você tinha assim, não, a pessoa X precisa estar do meu lado, senão... O meu marido, sem dúvida nenhuma. Tanto que é interessante essa história, porque eu estava naquele processo interno e comigo mesmo, e ele já sentia, eu já havia compartilhado, mas era tudo muito assim, tipo, quem sabe, a longo prazo, na melhor oportunidade e tudo mais. E quando o cerco parece que vai se fechando internamente, né? Aí eu lembro que numa oração eu falei assim, ok, Deus, então eu vou conversar com meu marido. Se o meu marido não me apoiar, eu não vou fazer, porque isso pra mim é imprescindível, até porque ele vai ter que assumir coisas que hoje são compartilhadas, pelo menos por um tempo, né? Mas eu fiz aquela oração, Lê, e lá no fundinho da minha mente... Ele ia dizer assim, tu tá louca? Isso! Ai, show, beleza, porque eu vou falar com ele, ele vai dizer, não, tu não tá falando sério, né? E aí tava tudo certo, porque daí pronto. Então não posso fazer. Isso! E quando eu cheguei pra falar, meu Deus, ele olhou pra mim e falou... Você tem certeza? Então faça. Tá no teu coração, Deus falou contigo? Faça. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava alegre, se eu ficava desesperada. Era um misto do tipo assim, ok, agora vai com... Mas que medo, será que vou? Mais uma confirmaçãozinha. E aí, mas ali naquela hora, assim, eu centrei e eu falei, bom, agora deu. Agora a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E aí... E quais foram os próximos passos ali? Tomada a decisão? Sim. O próximo passo é assim, como eu explico essa demissão? Eu peço a conta por quê? Eu digo o quê? Eu tinha que pedir a conta pro presidente da empresa, né? Que não tinha o que reclamar. Que não tinha o que reclamar. Nós tínhamos uma relação maravilhosa de trabalho, maravilhosa, assim. Eu digo que até além de uma certa amizade mesmo, uma cumplicidade no trabalho, né? Então eu era um dos braços importantes dele. Como eu chego um dia e digo, olha, eu tô saindo, tá? Eu vou ficar aqui mais um tempinho. E esse foi um baita desafio. E foi um baita desafio pra mim e pra ele, né? Por um tempo ele ficou sem entender. E aí é o ponto onde eu digo, assim... Você precisa estar certa do porquê você está fazendo. Você não vai ter todas as respostas, mas você precisa estar certo, porque senão você não aguenta, você não banca o que precisa ser. Recua, né? Recua. E eu vejo assim que aí você não faz essa jornada por completo até ocupar o espaço que você precisa ocupar e vai buscando puxadinhos. Sim.
né? E essas possibilidades, esses puxadinhos, eles acontecem, né? E aí você vai se distanciando vai demorando, né? Sim. Talvez você demorou 6 anos para hoje ter clareza. Talvez se não tivesse feito ter tido esse processo de obediência, de avanço, talvez demorasse 10, talvez não acontecesse. E existe um tipo de luto que escolhemos sair de um lugar reconhecido e seguro, mesmo por decisão própria. E aí, como foi para ti perder a estabilidade, a previsibilidade e até a imagem que as pessoas tinham de alguém que desenhou a carreira? Aí aqui, olhando para expectativas dos outros. Primeiro foi o presidente, né? E as pessoas talvez que olhavam para tua carreira e diziam, puxa, eu vou estudar igual a ela, vou trabalhar duro. Como que foi lidar com isso, Ali? Aí eu acho que entra bem, assim, muito característico do luto, né? Porque é algo que rompe ali, né? É algo que acaba, né? É algo que acaba para você e que acaba para o outro. E isso dá aquela sensação mesmo de dor, de tristeza. Não vou mais conviver com... Isso, não estarei mais ali, não vou mais viver certas coisas que eram importantes para mim, né? Como aquela pessoa vai receber isso e lidar com isso sem levar, às vezes, até para um lado pessoal, porque não havia nada de pessoal. Porque eu acho que as pessoas têm muito disso. Não, aconteceu alguma coisa. Isso, que ela não quer falar. Né? Tanto que a pessoa me perguntava, tá, mas pra onde tu vai? Mas quanto tu vai ganhar? Não, eu não vou pra lugar nenhum pra ganhar nada. Eu entendo que é difícil pra pessoa conseguir compreender porque isso. Porque não é tradicional, né, Ali? Não é o normal, né? Mas, e óbvio que era um sentido de obediência, né? E obediência também aos teus princípios naquele momento. De que eu preciso fazer algo. E aí, você falou, né? Eu lembro que você já tinha esses movimentos com mulheres, já vinha ensaiando. Quando que esses movimentos deixaram de ser uma parte da tua vida para se tornar realmente um chamado e uma dedicação mais permanente? Algumas funções você foi ocupando, né? Mas quando para ti ficou claro assim, este público, não digo do formato, né? Porque o formato ele vai mudando, mas assim, este público, neste contexto, né? São essas dificuldades que eu quero poder apoiar. A chave que virou foi no momento em que eu me vi assim na iminência de perder aquilo. Que foi como eu te disse antes, na questão quando eu tive que fazer a escolha. Quando eu vi que eu poderia ter que abrir mão daquilo por conta de outra coisa, ali eu acho que virou a minha chave, né? Com mulheres eu tinha muita clareza do que era, né? Até porque eu tinha uma palavra muito específica sobre aquilo. E eu me apeguei muito naquilo, eu criei muito naquilo. Né? E quando você fala de chamado, quando você fala de propósito, é diferente de você falar, por exemplo, de salário. Salário, ele preenche a tua conta bancária, né? Agora, o propósito, o chamado é algo interno, né? E eu percebo que é um alinhamento interno. Então, quanto às questões de trabalhar com mulher, para mim era muito claro. Tanto que eu sempre fui muito específica. É verdade. Né? Desde que eu saí, eu recebi vários convites. Ah, mas por que você não fala? Porque você também não fala para homem, porque também não fala na empresa. E eu fui muito fiel a isso. Não, eu só falo para mulheres. Eu só atendo mulheres. E aí comecei na linha da mentoria, porque eu já tinha algumas formações, fui atrás. Os treinamentos também, Os treinamentos só mulheres. Tanto que, assim, muita gente dizia assim pra mim, mas então dá treinamento nas empresas. Porque tu já é do mundo corporativo, tu já é do executivo, então vai lá e faz. Só que eu entendo que para a empresa, às vezes, prestigiar apenas o público feminino não é tão fácil assim. Né? Ela quer muitas vezes fazer algo que pegue toda a sua liderança. Ela não vai pegar só as suas líderes mulheres. Hoje até é um pouco mais aberto, mas eu entendo que tem isso. Fiz até alguma coisa. Mas recebi vários convites. Não, então daí a gente monta uma turma, daí faz... Não, eu não trabalho com homens. Eu tinha que me manter fiel àquilo, Lenir. Porque senão, assim, seria muito fácil eu voltar ao estágio anterior.
seria confortável, talvez, depois né? que você toma uma decisão, eu acho que você tem que ser fiel àquilo que você tomou. Não que tá escrito em pedra, porque eu fui me moldando. Eu saí do campo da mentoria e fui muito tempo, e a área do coach e tal. E hoje eu tô na área de terapia. Então, assim, isso foi se desenhando. Mas eu acho que existem princípios, existem coisas que quando você se decide fazer isso, elas são inegociáveis. E é tão interessante, né, Ali, assim, ó, é muito um sentimento, é um alinhamento muito interno. Muito. E se você começa a resbalar para aquilo que não está, até em troca de algo lícito, né? Sim. Enfim, gera um desconforto tão grande, né? Sim. Eu acho que até vale assim, tipo, deixa eu ver. Sim. Né? Deixa eu colocar um grupo misto aqui. Deixa eu trabalhar com um grupo de... Puxa, mas não é a mesma satisfação. Sim. De novo, quando a gente fala de propósito, não é só o saldo bancário, não é o quantificável. Não. É a satisfação. Não. Né? Não. E hoje eu lembro assim, eu lembro que eu fui uma das pessoas que trazia muito isso, né? Justamente porque tu já estava no ambiente corporativo. A linguagem corporativa era algo que para ti não seria um desafio. Sim. Porque eu vejo outros profissionais que não vivem isso e até entrar, né, nesse linguajar ou nesse movimento é um grande desafio, né? Então, talvez... tu se manter no propósito criou muito a tua identidade também, sim. Né? E Ali, assim, ó, nesses 6 anos e nesse período, né, que vozes que tu precisou silenciar para não recuar, né? A gente teve muitas conversas difíceis, né? Mas talvez naquele momento nem estava claro para ti. Mas hoje, quais delas que tu precisou claramente dizer assim, isso não me cabe mais, isso não me pertence mais, e tá tudo bem. Quando você vive muito tempo dentro de algum ambiente, né, que no meu caso foi o mundo corporativo, porque somando tudo, foram para lá de 20 anos dentro de empresas, né, você quase que tem o sobrenome, né, das organizações, né, então é a Aline de tal lugar, é a Lenir de tal lugar, aquilo meio que cria uma certa identidade para você e para as pessoas. Gera um conforto, né? Gera, com certeza. Te abre portas, tu com certeza. Já encurta um caminho. Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? E quando você sai desse ambiente, aquela poeira vai baixando, porque no começo as pessoas ainda estão ali, e elas te... Ai, que legal, e vamos. Mas a vida de todo mundo vai se ajeitando, né? Você realmente vê que você não é insubstituível. Aquilo que parecia uma perca enorme quando você faz o movimento, logo é substituído por outra pessoa que dá uma nova cara e tá tudo bem. É exatamente assim que tem que acontecer. Mas aquilo gera internamente, é como se houvesse algo dentro de você que dissesse, nossa, mas voltou lá para trás? Agora tu tem que se apresentar? Agora tu tem que convencer as pessoas que tu é boa nesse novo lugar? Quem vai comprar de ti se tu, nesse ramo, nisso que você tá chamando de propósito, tu tá lá no lugar da fila 572? Pô, e tu saiu do lugar número 1, talvez, e tu foi pro fim da fila, agora tu vai ter que aprender tudo, vai ter que se vender, vai ter que... Isso é uma voz que... Ecoa. Aí você soma isso a uma queda de rendimento extremamente relevante, porque essa é a realidade. Sim. Né? Se você não Por tem mais que planeje, né? Não tem. E ninguém aí, começa de um lugar. Você constrói um novo ambiente, uma nova carreira. E olha que dor, né? Tu se preparou para isso. Imagina quem quer fazer esse movimento saindo de 10, né? Hipoteticamente. Sem entender que por muito tempo vai ter 2. Isso. E talvez nunca tenha o 10 novamente. Isso. Achando que... Não, mas eu tô com 10, todo mundo me conhece, vai ser fácil voltar pro 10. Como eu percebo isso? Como as pessoas não se preparam externamente e internamente para esse... tu tava numa estrutura que deu problema no teu computador, tu tinha uma área. Agora deu problema no teu computador, tu desmarca 2, 3 atendimentos, bota o computador debaixo do braço e vai descobrir quem vai arrumar. Isso. Né? Então, até isso, né? Tudo, desde as coisas mais práticas
até, querendo ou não, todos os acessos que o mundo corporativo te abre, as portas que ele te abre, né? E que depois, quando você já não está mais ali, principalmente quando um tempo passa, é natural. Isso não é um processo, as pessoas esquecem, são más. Gente, limpa isso, não tem nada a ver. A empresa continua. Assim como a tua vida continuou, a organização. Claro, né? Então, isso é uma luta interna de quem resolve, assim, sair daquele lugar, né, de maior estabilidade, status, segurança, para reconstruir, porque é uma reconstrução. E Ali, é correto dizer que também é um bom momento para filtrar as amizades? Com certeza. Eu tenho essa percepção. Com certeza. Porque... Não, ali faz uma limpa, assim, natural, natural. De quem realmente o discurso era um discurso de admiração, de carinho, e quem... você era um meio para que aquela pessoa tivesse acesso ou se mantivesse em tal lugar. É um filtro natural. E eu costumo dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu ia dizer, precisa proteger o coração em relação a isso também. Com certeza. Né? E olhar isso até com bons olhos, porque agora é um filtro natural. Certeza. Esses dias até bem interessante, porque uma pessoa, né, do tempo corporativo, que eu conheci lá no tempo corporativo, eu era cliente dessa pessoa, então a gente tinha uma relação comercial, e uma relação comercial bastante relevante, né? E então aquilo era necessário que, né, principalmente para ela, nós tivéssemos uma boa convivência, porque uma decisão minha podia mudar ali, impactar o negócio dela, né? Mas nós sempre tivemos uma relação muito bacana. E ok, eu saí da organização, continuamos nos falando, assim, daí agora como uma amizade, né, um relacionamento. E há poucos meses atrás eu precisei pedir algo para ela. Eu falei, eu vou fazer contato e eu vou pedir. E aquela pessoa me atendeu como no tempo em que eu estava na organização. Uau! Aquilo foi incrível. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela, do tipo assim, hoje eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu não tenho o que te oferecer, porque hoje eu sou só a Aline, mentora, terapeuta. Para o negócio dela, eu não tenho nada para oferecer. Mas ela me atendeu como se eu fosse aquela pessoa tomadora de decisão que ia botar um contrato de milhões na mão dela. Eu achei presente. Aquilo tão incrível. Presente que a vida dá, né, Ali? Presente. Então a gente tem essas pessoas e as pessoas que passaram e eu costumo dizer, tá tudo bem. Eu tenho uma frase para mim, Lê, que eu tomei para mim, que é assim, não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Uau. Tá tudo bem. Não tem problema. As pessoas vão tocando sua vida e tá tudo bem. E dá para viver sem um crachá corporativo? Dá, com certeza. Com certeza. Você precisa se reencontrar no começo, né? Você precisa redescobrir a tua rotina. Eu digo nos primeiros dias é maravilhoso, porque daí você tem aquela tua liberdade que todo CLT sonha, né? O CLT, não, o CLT romantiza aquela liberdade, onde, né, ele vai fazer os horários dele, daí eu vou pra não sei aonde, vou fazer a minha unha às 3 horas da tarde, vou tomar café com uma amiga, e beleza, é tudo lindo, mas isso tem um preço. E cansa também, né? A gente precisa de rotina, não, né? E não é assim, né? Salvo se você tiver uma outra renda ou qualquer... Não, você precisa reconstruir, porque você precisa continuar, e não é tão romântico quanto parece. Apesar de, claro, eu digo que hoje, para mim, a minha liberdade hoje eu atendo online, né? Hoje eu atuo como terapeuta no forte mesmo da minha atividade, 100% online. Então eu posso estar em qualquer lugar do mundo que a minha atividade continue acontecendo. Isso para mim não tem preço. Não tem, né? Não tem. Isso eu não negocio. Não, e tu até pode fazer a unha às 3 horas da tarde, desde que tu já tenha acordado às 4h30. Isso. Entrega o que tinha que entregar de relatório, organizar. E tá tudo bem, porque aí é a gestão, né? E é uma mudança de consciência também. Porque quando você tá numa estrutura, você ajusta a tua agenda de acordo com as demandas que aparecem. Sim. E agora tu gera a tua própria demanda. Isso. E eu tenho algo que é um desafio para mim até hoje, né? Que é no bom sentido, vender. Eu tenho muita dificuldade de me vender, de me apresentar. A minha carreira corporativa, ela foi muito natural.
Muito natural. Sabe quando as coisas vão acontecendo? Vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Aí chegou numa hora, perdi tudo, cara na lama, levantei e naturalmente aquilo... Naturalmente, que eu digo, não é sem esforço. Sim, sim. Mas sim. eu nunca precisei pedir um aumento, eu nunca precisei pedir cargo pra ninguém. Eu nunca fui demitida. Eu não sei o que é ser demitida. Eu não sei o que é ter experiência de dizer, olha, obrigada até aqui, mas eu não sei o que é isso. Então a minha carreira sempre foi, né? E agora eu tenho que me apresentar por mim mesma. Não tem mais. E ter aquele pitch, né? De saber o que eu vou oferecer. Agora, o que eu vou oferecer? Sim. Porque eu não vendo mais outra pessoa, né? Isso. Então, acho que uma das falas, né? Entender o porquê, Sim. buscar a identidade. Sim. Autonomia. Quanto tempo você demorou para se dar conta? Eu te digo que eu lembro claramente, quando eu saí da empresa e fui para consultoria, quanto tempo eu precisei entender que o meu horário não era mais das 7h30 às 18 e que ele poderia começar às 9, mas talvez eu terminasse às 23. Né? Demorou 5 meses, Ali. Eu lembro como hoje, assim, eu tinha um evento à noite que eu ia representar o CEO da empresa no evento, que não ia poder vir de Curitiba. E aí a pessoa que trabalhava comigo falou assim, não, então tu vai no cabeleireiro se arrumar porque tu tem que representar. E eu falei assim, mas são 4 horas da tarde. Mas você precisa ir bem apresentada para esse evento à noite. E o seu expediente vai terminar hoje muito tarde. E eu lembro que ali... Tu lembra quanto tempo demorou para fazer essa mudança? Eu lembro, na verdade, Lê, que eu não sei se eu consigo medir isso em tempo, mas eu lembro que para mim era o seguinte, se eu não estivesse o tempo inteiro em movimento e produzindo, como era dentro da empresa, parecia que eu não estava trabalhando. Era essa a sensação. Então, por mais que a partir daquele momento eu pudesse fazer os meus horários, e eu pudesse as minhas pautas, tá? Se eu não estivesse produzindo, eu tinha uma sensação de que eu estava perdendo tempo, de que eu estava sendo preguiçosa, que eu estava sendo procrastinadora, que eu precisava produzir. Então, eu saí daquele ritmo frenético, mas o ritmo frenético não saiu de mim automaticamente. Eu tive que aprender a fazer isso. E aí eu vou te dizer que, olha, deve ter sido um ano inteiro que eu tive que aprender a fazer isso. Acho que eu nunca perdi, Ali, isso. Eu tive que aprender que eu podia parar, que eu podia desacelerar, que eu podia fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade, que eu não precisava, claro, eu teria períodos de pico e tá tudo certo, isso acontece com qualquer um, mas aquela sensação de estar o tempo inteiro correndo, eu gerar um próprio sofrimento para mim mesma, para me dar a sensação de que eu tô produzindo, isso foi para lá de um ano. Que interessante, né? Ninguém mais te cobra, mas você se cobra, né? Total, total. E o que te sustentou emocionalmente nesse período? 6 anos em transição. Talvez assim, a etapa, né, do luto, da transição e agora da consolidação, né? Que já tá nessa fase já há bastante tempo, né? Sim. Mas assim, a gente falou muito dessa questão de propósito, né, de escolha consciente. O que te sustentou emocionalmente? Tem algumas coisas. Primeiro, que eu reforço, porque para mim é imprescindível. Você precisa ter claro o porquê. Você não sabe, não tem todas as respostas, às vezes você não sabe nem para onde vai, mas você sabe por que você está fazendo aquilo. Isso você tem que se lembrar todos os dias. Segundo ponto, você tem que ter a tua família do teu lado. E aí quando eu digo a tua família, se você é casada, né, ter um esposo, teus filhos, aquele teu núcleo familiar. A minha mãe vivia me dizendo que eu era doida. A minha mãe, ela entrou em crise quando ela viu o que eu ia fazer. E teus irmãos? Né? Os meus irmãos não. Os meus irmãos também são, né, do mundo corporativo, mas eu acho que eles foram mais neutros. Tá. Não era nem tipo assim, uau, vai e tal, mas também tá tudo bem. A minha mãe não. Minha mãe claramente dizia que eu era doida. Porque como é que tu vai... como é que tu vai largar a estabilidade? Como é que tu vai... E tá tudo bem. Né? Então, o meu núcleo familiar ali, meu marido, minhas filhas, né? Uma ainda era pequena, a outra já era mais na adolescência. Ali era necessário ter um acordo muito firme, assim. E frequente, né? Sim. Porque todo mundo sofre o impacto, né? O impacto não é só teu, né?
O impacto é para tua família. É. Não é pessoal só As teu. escolhas são para todos, né? Todos, né? A viagem que tu tanto sonhava não vai ser agora. Isso, né? isso. Né? E eu lembro que as próprias meninas, quando eu falei e tal, elas também sofreram. Porque o meu emprego, elas achavam o máximo também. Muitas coisas elas estavam lá, muitos eventos elas participavam, elas conviviam com algumas pessoas. Então não foi só uma dor para mim sair daquele lugar com aquelas pessoas. Para elas também. Mas mãe, é fulana, mas desde não vai mais na festa de final de ano? Mas daí a minha pequena diz assim, tu não vai mais ganhar a cesta de Natal. É verdade. Que para criança são elementos importantes. A gente acha engraçado, mas para ela como uma criança, mãe, daí tu não vai mais lá no evento, lá no hotel tal, que daí a gente ia junto, mas daí a gente não vai mais falar com o tio não sei das quantas. Não é um impacto, também, é um luto também. Né? E aí você vai explicando, contextualizando e todo mundo vai reconstruindo aquela estrada juntos. Se você não tiver isso, é muito difícil. E reorganizar a rotina, muito, né? É um processo muito difícil. Muito. É necessário, né? Uhum. Criar alguns hábitos também não negociáveis. Sim, né? sim. E Ali pensando muito assim em mulheres, em pessoas que desejam, né? Eu vejo assim o período do Covid ali, aquelas perdas, né? Não planejadas ali. Eu vi que as pessoas nos procuram muito pensando, né? Eu não quero mais trabalhar só por isso, né? Então eu vejo que as pessoas ainda querem ganhar dinheiro, mas não querem só isso, né? Então eu não quero esperar a aposentadoria para ser feliz. Acho que elas já começaram a entender que a vida ela não é mais feita em blocos. Sim. E que eu não preciso mais delegar a minha felicidade, mas as minhas escolhas para o outro. O que tu recomendaria? Que conselho tu daria? Eu tenho uma frase que, particularmente, ela pode ter um fundo de verdade, mas eu não concordo com ela. Que ela diz assim, se você trabalha com o que você ama, você nunca vai trabalhar. Mentira. Também não concordo. Isso é romântico. Eu trabalho pra caramba mesmo amando o que eu faço. Isso, exatamente. Eu também. Mas tem dia que eu adoraria desmarcar todos os meus atendimentos e assistir a minha série favorita e fazer alguma coisa mais legal. E tem dia que eu não tô afim. Então, a gente tem que entender... Não romantizar, Não né? romantizar. Eu sou muito papo firme, assim, porque... Tira esse lado romântico, a vida continua sendo a vida e as dificuldades da vida continuam na mesa e os problemas da vida continuam ali, você continua tendo que lidar. Ser encarados, né? Isso. Então esse é um ponto. Então não romantize que eu vou sair e eu vou fazer o que eu amo do meu propósito e tudo vai flutuar na imensidão do universo. Mentira, não vai. Não vai. Vai ter dia que você vai ficar chateada, vai ter hora que você vai estar cansada, duvidando de você, tudo igual. Mas eu digo, Lê, que quando você consegue alinhar o interno, que são o quê? Aquilo que te dá propósito de vida, né? Aquilo que você olha e diz assim, eu nasci pra isso. Não importa se isso dá muito dinheiro, se isso não dá tanto dinheiro, se lá dava mais dinheiro. Não é sobre dinheiro. Eu nasci para isso. E você consegue ver que o que você faz gera transformação para o outro, porque não é só para você. Gera transformação para o outro. Aí você encontrou um combo muito promissor. Que é conseguir ter o teu recurso para a tua vida, para alcançar os teus sonhos, para prosperar financeiramente, mas alinhado a quem... Eu creio muito de quem você nasceu para ser. Eu creio que o Senhor nos municiou para algo específico, a todos os seres humanos. Cada um com a sua identidade, cada um né? do seu jeito, com a sua identidade. Quando a gente consegue juntar essas duas coisas, aí eu acho que você está num bom caminho. E às vezes, Ali, eu vejo assim, as pessoas, muitas talvez, né, estão infelizes porque elas não conseguem nem refletir sobre aquilo que elas se sentem satisfeitas, né? Então assim, eu segui a carreira que meu pai seguiu, que a minha família escolheu, ou que era o que estava mais acessível, estava mais claro, mas em nenhum momento eu tive a consciência de avaliar assim, mas isso me faz bem? E aí o me faz bem não é que vai me fazer sorrir todos os dias também, né? Isso. Mas assim, eu me sinto me desenvolvendo
Ou o tal do frio da barriga. Uhum. Porque assim, aquilo tá me desafiando de alguma forma e consequentemente tá pagando as minhas contas. Uhum. Porque o contrário também é fato. Eu vejo pessoas ganhando muito dinheiro. E aí tu pergunta assim, e tu curte muito isso que tu faz? A resposta é, eu ganho dinheiro com isso. Ou seja, nem ela tem consciência. Então ela encontrou uma possibilidade de ganhar recurso, de realizar projetos, mas ela não tem a consciência. E às vezes o cansaço, né, pode se tornar assim, pô, mas será que eu tô fazendo certo? Às vezes só o cansaço. Sim, às vezes você realmente não está no lugar certo. Sim. E assim, olha, eu vejo que isso passa muito por um processo de autoconhecimento. Talvez alguém esteja nos ouvindo agora e tá um ponto de interrogação imenso. Por onde começo? Exatamente. E assim, será que estou no lugar certo? Será que estou fazendo? Será que esse negócio que elas estão falando aí de propósito, de chamado, né? E eu vejo que isso passa por se conhecer, porque hoje na linha terapêutica que eu trabalho com mulheres, né? Às vezes eu pergunto para elas, no que você é boa? Quais são as tuas habilidades, os teus talentos, no que você é boa? E acredite, muitas não sabem responder. Acredito. Elas não conseguem, elas param assim e digam, eu sou uma boa mãe. Não. Eu não tô perguntando dos papéis que você assumiu. Tô perguntando no que você é boa. Habilidade mesmo, isso, né? Aonde o teu coração descansa, mesmo que esteja trabalhando? Aonde você vê que você faz diferença? Aonde que, né? Tanto que eu tenho um caso na terapia de uma engenheira que conseguiu admitir para ela mesma que ela fez engenharia porque o pai queria que ela fosse engenheira. Ela fez engenharia. Hoje ela já tem a nossa idade ali, 40 e poucos anos, tem uma filha casada e tal. E semana passada ela se matriculou na faculdade de educação física, que sempre foi o sonho. Ela falou, chega, deu, eu não aguento mais, eu vou fazer. 46 anos ela entrou numa faculdade presencial de educação física. Amo, porque eu vejo assim, ó, essa atitude vai gerar uma satisfação tão grande que vai calar aquelas dúvidas de, meu Deus! Sim. Adoro. Sim. E é tão bom, né, Ali? Porque assim, ó, ela vai ganhar dinheiro. Vai. Só que não é mágica. É processo. É o processo. E nem todo mundo está disposto a passar pelo processo. E muito por isso, né, Ali? Contando a tua história, veio muito por isso, porque dá muito trabalho. Dá trabalho. Eu fico imaginando quando tu diz assim tá, e por que eu fiz isso? Talvez quantas vezes numa semana tu voltou para essa reflexão. E assim, às vezes chorando. Sem dúvida. Né? Às vezes assim, e tá tudo bem. Eu acho que a gente também se acolher nisso, que faz parte. Sim. E eu vejo assim que quando eu queria gravar isso, eu queria ter essa conversa profunda, né? E não é uma conversa de respostas. Talvez seja uma conversa de mais perguntas. No que você é boa, né? E o caminho é eu enxergar isso em mim. Isso. E aí, talvez fazer... E não preciso também botar o pé na jaca muitas vezes de fazer uma mudança radical num primeiro momento. Eu posso talvez continuar sendo engenheira, fazendo educação física, até entender esse novo caminho. Sim. Isso é transicionar. Com certeza. Exatamente. E Ali, eu lembro que tu fez a formação para fazer terapia. Tem o quê? 2, 3 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E como é que hoje tem sido para ti, né? As pessoas te procuram muito também com essas dúvidas de vida e carreira? Sim. Eu digo que após 6 anos é como se eu... Primeiro assim, agora é isso. Sabe aquele ponto que... Porque aí puxa aquelas mulheres também, né? Sim. Agora é isso, né? E aí eu digo que nada é desperdiçado, né? Todo esse processo, nada é desperdiçado. Porque eu encontro, né? Fazendo os atendimentos, né? Vamos dizer, os atendimentos de consultório, essas dúvidas. Para as mulheres, isso é muito forte. É muito presente, né? Muito Até porque presente. eu acho que a maternidade muitas vezes anula, né? Essa busca pelo papel, né? Isso é um assunto para outro podcast, isso, né, Ali? Eu tenho umas perguntinhas bem fáceis aqui para ti, porque agora beleza, só foi tomar pergunta uma difícil, água, né? então. E lá vem chumbo agora. E
Tu já falou que tu não tá mexendo no teu LinkedIn, né? Mas assim, quem é a Aline fora do atendimento? Ai, Aline, fora do atendimento. Tem uma lista aqui, deixa eu pegar minha... Mas quem é a Aline? Porque tu ministra, tu atende, mas quem é a Aline fora das redes sociais? Tu sabe, Lê, que assim, ó... todo esse período, esse processo, né, de transição, quando a gente fala de carreira e propósito e tudo mais, parece que fez uma grande mudança em mim também como Aline. Se eu precisasse, por exemplo, né, largar todos os papéis que eu represento, todas as atribuições que me são dadas, eu percebo que a Aline por si só é alguém muito diferente. Né? Eu me vejo hoje num lugar de muito maior tranquilidade, muito mais interno, muito mais comigo mesma. Eu sou uma pessoa que hoje eu busco assim ter muita sabedoria onde eu me coloco. E daí eu não tô falando de negócio, eu tô falando de pessoa mesmo, né? Quem são as pessoas que eu escolhi caminhar comigo, né? A gente tem uma estação da vida que parece que a gente precisa estar, vamos dizer assim, aparecendo, né? Eu preciso estar lá no palco, eu preciso que as pessoas me vejam, eu não tenho mais essa necessidade. Eu não tenho mais. Quanto mais escondida, melhor. E não é um escondido de medo, não, de preservação mesmo, né? Isso é uma questão de que eu não preciso conquistar mais certas coisas, eu não tô falando de dinheiro, eu não preciso conquistar mais certos lugares, eu não preciso mais conquistar certos status, isso não faz mais parte, isso, né? E isso traz uma leveza pra tua vida que é incrível. Eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Eu não preciso mais provar que dá certo, que não dá certo, que eu fiz a escolha certa, que eu não fiz... Eu não preciso mais. Não me preocupa mais o que as pessoas pensam, dizem, acham. Não vai mudar o teu humor. Não, de Mas verdade. tem algum hábito adquirido nesse período, Ali? Eu acho que hoje eu sou muito mais caseira. Assiste dorama? Não, dorama, não tenho paciência pra dorama, mas eu gosto eu tenho uma série preferida da minha vida, que lá em casa é o sarro que tiram de mim. Meu Deus, lá vai a mãe de novo, pela 4ª vez assistir a mesma série. Amo ficar sozinha em casa. Qual é a série, Ali? É pra falar? Pode falar? Pode. This Is Us. Sério? Ai, amo. Até porque eu faço análise psicológica de todos os personagens. Porque é uma série de família, tem todo um drama ali familiar, porque o pai... Enfim, não vou contar, vai assistir. Então tem muito a ver com isso também. Eu me tornei uma pessoa muito mais caseira ali. Estou hoje muito mais em casa. Apesar de amar viajar, mas amo a minha casa. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é amar a mim mesma. Eu amo ir tomar café sozinha. Eu não tenho problema nenhum em sair um dia à tarde numa cafeteria e tomar café eu comigo mesma. Coisa que anos delícia, atrás, né, gerava em mim, meu Deus, mas que triste. Será que eu tô com algum problema? Será que ninguém gosta de mim? Não olha, convidar nenhuma amiga. Amo essa tranquilidade. Eu acho que é um processo de autoconhecimento bem intenso. Propósito em uma palavra. E não te impede de me chamar pra tomar café quando tu estiver aqui em Joinville, tá, de forma nenhuma. Propósito em uma palavra. Eu acho que propósito é vida. Eu acho que é impossível que você viva a vida que você nasceu para viver se você não tiver um propósito para cumprir. Eu penso dessa forma. Ter clareza disso, Clareza disso. E o que a carreira corporativa te deu que você honra até hoje? Me deu muita coisa. Me deu coisas tanto que eu pude adquirir, mas me deu um repertório imenso. Eu sempre trabalhei com pessoas dentro da carreira corporativa. E o que eu vivi lá não foi desperdiçado aqui. Não é assim, joga fora tudo que tu viveu lá. Não. A carreira corporativa faz parte de onde eu cheguei. Sem dúvida nenhuma. E eu sou eternamente grata por isso. Ela é complementar. Total. E eu imagino algumas mulheres te procurando e falando assim... não sei se tu vai entender assim, o que é uma exaustão, um ambiente tóxico. Não sei.
Eu sei, né? Porque Sim, viveu, né? sim. Que é uma reunião pesada. Sim. O que significa sucesso para você hoje, diferente do que significava há 6 anos atrás? Sucesso para mim hoje é equilíbrio. Equilíbrio entre a minha profissão, a minha vida com a minha família, o meu descanso. Eu acho que assim, ó, aprender a descansar é uma virtude. E hoje eu descanso sem culpa nenhuma. Eu acho que tem que ensinar isso. 7 práticas, como descansar sem culpa. Sem culpa nenhuma. Eu digo agora que entrei... é um desafio, né? Muito. É um desafio. Muito. Parece muito, brincadeira, mas muito. assim, não é. E assim, ó, a gente vem de uma cultura onde a gente tem orgulho de dizer, eu não paro um minuto, porque eu não sei o que lá. E a pessoa enche a boca e acha que aquilo é a 8ª maravilha do mundo. Mal sabe ela que ela tá se destruindo internamente. Que ela pode tirar férias, que ela pode desligar. Sim. E é curioso, né? Porque é da nossa cultura mesmo do trabalho. Produza. Ali, como é que as pessoas te acham? As pessoas me acham no meu Instagram, que Difícil é o de achar, meu principal. É o meu principal canal, né? Então, Aline Moreira Terapeuta, @AlineMoreira-terapeuta. Então, lá você me encontra, lá tem o meu contato, né? Lá você entende um pouquinho, né, da minha carreira hoje, vai conhecer minha família, porque ela tá lá também. Isso é uma coisa também bacana, né? Eu não separo família de profissão, para mim, né? Eu não sou uma pessoa, complementar, então tá ali, então. Isso é gostoso, né? Muito. E eu acho que eu acho que tem um pouco de maturidade nisso também. Porque eu vejo assim, quando as pessoas vão se apresentar, elas têm uma tendência de falar assim, eu sou formada nisso, né? E tá tudo bem ser formada. Mas antes disso, tu é esposa de quem? Tu é mãe de quem? Né? Eu acho que isso faz tão parte do que a gente é no ambiente de trabalho, né? No que a gente faz profissionalmente, porque é gostoso e as pessoas se conectam com isso. É aquela era do tipo assim, deixa a sua vida pessoal pro lado de fora da porta e entre. Não existe mais, né? Você é um ser sistêmico e ali você vai trabalhando. Tudo, né? A tua família faz parte. Assim como o teu emprego impacta na tua família, a tua família impacta no teu trabalho. É uma via de mão dupla, né? Então... eu tinha certeza que ia ser especial, sabe? Eu acho que na medida que tu ia falando, eu ia pensando em algumas conversas que eu tive, sabe, ao longo desse ano, né? Com profissionais que estão nessa fase, assim, ganhando muito bem, tendo muito prestígio, mas se perguntar na essência quem eles são e para que eles vieram, sempre uma resposta relacionada ao papel que eles exercem, né? Sim. E eu vejo que o quanto a ausência desse papel, se for tirada, pode gerar uma depressão, pode gerar a família pode se prejudicar com isso, né? Então, eu vejo assim que o quanto pessoas vão ouvir esse podcast e vão pensar assim, quanto tempo mais eu preciso para fazer esse movimento de forma intencional? Porque eu ainda vejo pessoas que eu falo assim, e se a tua empresa te demitisse? Seria um alívio. E por que ela precisa te demitir? E por que a escolha tem que ser dela? Talvez de seguir o rumo daquilo que você já tem claro que precisa ser feito. Né? Construa isso. Né? Quanto mais você puder construir isso, teoricamente, mais leve vai ser o período de transição. Porque eu digo uma coisa, Lê, se você começa a criar essa consciência e você não se movimenta para fazer, não se iluda. A dor vai vir. Vai vir. A dor vai vir de qualquer forma. Vai vir. Mas quando eu não escolho sentir essa dor, ela é muito pior. Sim. E assim, nós temos basicamente quatro caminhos para mudança. O primeiro deles e o mais inteligente é a consciência. Eu criei consciência daquilo e eu vou proporcionar essa mudança. Se isso não acontece, não se iluda. Ali na frente você vai dar de cara com medo, constrangimento e dor. Batata. Não tem. É verdade. Então, criou consciência de algo? Não é mágico. Mas comece a construir. Avançar, né? Isso. Avançar. Exatamente. E se modelar já para isso. Isso.
Né? Tá se preparando com o que você pode. Seja financeiramente, seja com busca de autoconhecimento, Isso. seja tendo algumas conversas. Isso. Né? Esses dias uma pessoa falando assim, meu marido trabalha em banco, tem uma carreira em banco, mas o sonho dele era fazer educação física. Né? Mas ele tem, acho que ele tem 35 anos, ele se sente velho. Eu vejo gente fazendo isso com 60, Sim. né? Agora eu fiz trazendo... com 40. Então, assim, né? Eu acho que o velho é quando tu morre. Esse é o velho, é o tarde demais. Sim. Mas se não sempre tem um momento, sempre. né? E aí eu vejo sempre as desculpas externas, né? Mas é um ano de Copa, é um ano de eleição, é um ano difícil. E ano que vem vai ser difícil também. E no outro ano vai ser difícil também. Sim. Então eu tenho que escolher qual é o teu difícil, né? Então eu não tenho dúvidas, assim, sabe, Ali, que vai ser muito útil. Mais do que pra gente que desfruta, para as pessoas, eu acho que fazerem esse movimento de forma consciente. Com certeza. Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, né? Espero que realmente inspire pessoas, né? Eu percebo que às vezes a pessoa só precisa de um empurrão, né? Então, que ao ouvir tudo isso aqui seja o empurrão que essa pessoa precisa. E que entenda. E depois compartilhe também, isso né? Mesmo, isso mesmo. Traga pra gente, sim, com o empurrão, o quanto fez sentido para se movimentar. Exatamente. Obrigada, minha amiga. Obrigada pelo convite. Muito obrigada.